Aleluia, muito boa noite, igreja, graça e paz, amém. Vocês estão bem? Glória a Deus, estão felizes, como já foi falado, muito bem. Gente, fica muito fácil pregar nessa noite, já você vai perceber pelo tema, então tá tudo certo, amém? Então a pastora Jo já introduziu a mensagem, a Renata veio já trazer um exemplo prático da mensagem, então eu quero só, acho que concluir o que elas já começaram, amém? Eu quero te convidar a fechar os teus olhos nesse momento, curvar a sua cabeça. Pai, obrigado porque o Senhor já está falando aqui nessa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem algo fresco para nós nessa noite, e o Teu Espírito já está ecoando nos nossos corações. Pai, nós amamos a Tua palavra, amamos aquilo que o Senhor tem para nos entregar e já está entregando. Deus, que ela se torne viva como é a Tua palavra, e ela nos transforme, ela nos leve além. Pai, eu sei que o Senhor deseja nos curar nessa noite, eu sei que o Senhor deseja nos transformar por completos. Há uma unção do Senhor específica a respeito desse tema. Se o Senhor está repetindo isso, né, como a Tua palavra diz, que aqueles que têm ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, e sabemos que nessa noite há algo do Senhor, Deus ecoando e se repetindo, então eu sei, Pai, com fé e com convicção, de que há algo novo do Senhor para nós nessa noite. Nós te agradecemos, nós te louvamos em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, então vire para quem está do seu lado. Primeiro você vai falar: você está muito bonito ou bonita nessa noite. Fala para ele, para ela: ó, esse lugar ficou mais bonito com a sua presença. E agora você já vai liberar uma palavra profética sobre essa pessoa, dizendo assim, ó, você vai repetir o que eu vou te falar. Vira aí para ele, para ela: a sua vida daqui 5 anos não será mais a mesma, mas vai depender do que você começar a fazer hoje. Quantos creem nisso, amém? Muito bem, eu quero falar nessa noite ao seu coração a respeito de uma lei espiritual, a respeito de um fundamento do reino de Deus, chamado lei de semeadura. O tema dessa mensagem que eu quero falar é sobre plantar e colher. A Jo já ministrou aqui a frase profética, né? Então, se você plantar num terreno fértil, você vai colher no dia da necessidade, amém? E eu quero começar essa mensagem dizendo para você que esse tema, a lei da semeadura, plantar e colher, é um tema amplamente ensinado na Bíblia. Gente, é difícil numa mensagem como essa selecionar quais os textos que serão utilizados para falar do que vamos falar. Eu nunca fui atrás dessa informação, mas eu acredito que deve estar lá nos top 5 dos temas mais ensinados da palavra de Deus. E você vai enxergar essa temática sendo ensinada de Gênesis a Apocalipse. Em toda a Bíblia, Deus vai nos lembrando a respeito desse fundamento. Agora eu quero que você comece a entender algo muito importante. Essa lei espiritual, chamada de lei de semeadura, chamado de plantar e colher, ela é um dos fundamentos do reino de Deus. E é uma das leis que está fundamentando toda a nossa vida, tudo aquilo que nós estamos vivendo. E eu quero te mostrar como a Bíblia é cheia desses ensinamentos. Eu quero ler um primeiro texto. Eu vou pedir para o pessoal colocar na tela, porque eu vou ler alguns textos nesse começo aqui. Eu quero ler primeiro Gênesis capítulo 8, versículo 21, que diz assim: o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Pode pôr o próximo, por favor.
Não, é isso? Não, o versículo 22 lá de Gênesis. Desculpa, não fui específico aqui na minha fala. Então olha só, isso é Gênesis, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Aqui no texto de Gênesis nós estamos falando, ou estamos lendo uma passagem depois do dilúvio. Então é o momento em que Deus olha, para a terra depois que as águas baixaram, e Ele diz que uma das coisas que não vai faltar na terra é o plantio e a colheita. Agora vamos para Isaías capítulo 61, versículo 11. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, faz nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Isaías agora explica para nós que justiça e louvor são comparados a um processo de plantar e colher. Vamos agora para o Salmo 126, versículos 5 e 6, também muito conhecido por nós. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Versículo 6. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Aqui o salmista vai dizer que cura interior, cura das emoções, a alma, também é comparado a um processo de semeadura. Vamos agora a Mateus capítulo 17, versículo 20. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Aqui, um texto também muito conhecido por nós. A nossa fé é comparada a uma semente. Mas aqui eu quero que você entenda que não é comparada a uma semente apenas porque é pequena. Porque não faria sentido aqui Jesus estar falando com os discípulos e dizendo assim: olha, a fé de vocês é pequena, mas ela é suficiente para mover montanhas. Aqui o que Jesus está ensinando é que a sua fé é como uma semente, que quando ela cai na terra, ela cresce, ela brota, ela gera frutos. Ela está falando que a fé, ela cresce dentro de você. Vamos agora para Lucas capítulo 8, versículos do 11 ao 15. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Aqui, agora nós aprendemos que salvação também é comparado a essa lei de plantar e colher. E por último eu quero ler Marcos capítulo 4, versículo 30 a 32. Já vai aparecer, gente. Aí. Novamente ele disse: com o que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Até aqui. Percebeu como a Bíblia, e aqui eu selecionei alguns, eu não selecionei todos, mas se percebeu como a Bíblia fala constantemente sobre esse assunto? Ela fala sobre fé, sobre salvação, sobre cura interior. Ela fala sobre muitas coisas e relaciona isso ao processo de semeadura.
Agora eu quero compartilhar com você uma coisa que eu aprendi na caminhada cristã. Aquilo que a Bíblia fala muito é importante para mim. Aquilo que a Bíblia fala muito eu preciso prestar atenção. Aquilo que a Bíblia fala pouco ou praticamente não fala é algo que eu também não preciso me importar tanto. O que a gente faz a maioria das vezes? A gente dá atenção para aquilo que a Bíblia fala pouco ou não fala nada. E às vezes aquilo que a Bíblia está falando muito e a Bíblia está repetindo várias vezes são coisas que nós não paramos para refletir com maior profundidade. Então eu quero, além de dar importância para esse tema nessa noite, eu quero compartilhar o poder e o impacto que essa lei chamada de lei da semeadura tem nas nossas vidas. Eu quero te incentivar nessa noite a anotar algumas coisas. Essa mensagem ela é bem na vertente de ensino, então eu quero aplicar, trazer alguns pontos importantes aqui a respeito disso. E eu quero começar falando a respeito de duas raízes que precisam ser curadas dentro de nós, para a gente viver verdadeiramente essa lei de semeadura. A primeira raiz, se você quiser anotar, nós precisamos romper com o imediatismo. A primeira coisa que você precisa curar aí dentro de você, ou se a gente levar ao pé da letra a questão de ser uma raiz, a primeira coisa é que nós precisamos romper com o imediatismo. A Bíblia ela ensina de Gênesis a Apocalipse sobre plantar e colher, mas nós precisamos entender que essa lei depende de um tempo para acontecer. Você já plantou alguma coisa na sua vida? Quem já plantou aqui alguma coisa na vida, amém? Eu já plantei, eu gosto desses negócios. Mesmo morando em apartamento, eu já plantei algumas vezes algumas coisas lá na varanda, lá de casa. E você já plantou alguma coisa e no dia seguinte já estava lá, crescida a planta com os frutos? Foi assim? Não foi assim que aconteceu. Eu não sei você, mas eu plantava lá no vaso alguma coisa, plantei uns tomatinhos já, que foi crescendo, eu não sabia a proporção desse negócio. Depois tive que levar lá para casa da minha mãe e do meu pai, porque já estava ficando muito grande lá para o apartamento. Mas você vai lá, prepara a terra, prepara todo o vaso ali, segue as instruções, coloca a semente no vaso, rega, coloca tudo que é necessário. Aí você vai no dia seguinte, olha para a terra, como é que está? Do mesmo jeito que você deixou antes. Aí imagina você no dia seguinte, olha para isso, olha para essa terra e fala assim: esse negócio de plantar não dá certo não, vou jogar fora. Já pensou? Então eu quero que você comece a entender algo muito importante nessa noite. A primeira coisa para você viver a abundância dessa lei da semeadura, você precisa romper com o imediatismo. Nada nasce da noite para o dia. Preste atenção nisso. Nós vivemos numa geração completamente imediata. Concorda comigo? Faz sentido para você? E nós cada vez mais estamos sendo incentivados e trabalhados pela sociedade para vivermos uma geração imediata. Eu já falei isso aqui outras vezes quando eu estava falando de família, de filhos, né? Falando da Ana, minha filha mais velha, que ela não consegue aguardar os 15 segundos, 30 segundos da propaganda do YouTube. Não consegue. E ela começa a rosnar e ela fica brava. E toda vez, gente, que aparece uma propaganda, ela começa a rosnar. E ela fala: propaganda! E ela fica lá até a gente ir lá e apertar o botãozinho. Por quê? Porque nós estamos numa cultura de uma sociedade onde tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser imediato. Nós vivemos uma geração onde adolescentes, jovens, eles não têm mais paciência de esperar. Eu estava vendo um vídeo hoje, e era um comediante que estava falando sobre isso, e ele estava falando da relação da antiga geração com a nova, e ele comparou a geração da Blockbuster com a geração do Netflix. Quem já foi numa locadora alugar fita para assistir um filme, amém? É isso. Então, e ele estava falando isso de uma forma muito engraçada, que ele falava assim: olha, a nova geração Netflix, irmãos, não que eu assim esteja tão velho, mas algumas coisas já estão me pegando. Por exemplo, eu não sei se você compartilha aqui, agora talvez as pessoas um pouco mais velhas. Eu entro no Netflix, irmãos, eu fico lá assim, ó. Rapaz, quanta coisa, o que eu vou escolher aqui? E daí eu fico muito tempo para escolher alguma coisa. Porque, enfim, agora,
A geração atual, ela, além de ter ali o Netflix com tanta coisa, eles colocam em 5 minutos, eles já decidem se eles vão assistir aquilo ou não. Não é assim? Aí deu 5 minutos e eles falam, não, vamos para outro. Vamos para outra série. Vamos para outro filme. E tem lá 1 milhão de opções ao clique do controle. Antigamente, não era assim. E hoje você paga 25, 30 reais. Não lembro de cabeça aqui o valor da mensalidade, né, de um Netflix. Mas você paga um valor X por mês e tem acesso a 1 milhão de coisas. E o que isso está falando para você é exatamente isso. Olha, se você clicar em um e não gostar, vai para o outro. O que está dizendo é assim, ó, aqui tem de tudo para todos a qualquer momento. Aqui você não fica entediado. Agora, como que era na época que a gente ia na locadora? Eu fui pouquíssimas vezes, tá? Eu já sou da geração Netflix. Mas quando você ia, você pagava o mesmo valor. E quantas fitas você trazia? Uma. E ai de você se atrasasse para devolver, você pagava multa. Mas aí o que acontece? Aí o comediante estava falando isso. Ele falou assim, olha só, você pegava uma fita. E daí o cara lá do balcão disse que é o lançamento da semana, do mês, aquele filme é top. Você ia, você colocava para assistir. Dava 10 minutos, você percebia que o filme não era bom. Mas agora o que aconteceu? Já era. Você já alugou, não tem como voltar atrás. O que você falava? Eu vou fazer esse negócio ficar bom. Vai ficar bom esse filme, eu vou dar alguma razão de existência para esse filme. Porque eu paguei, eu tenho que assistir. Então, na verdade, a antiga geração, ela foi ensinada a respeito da lei da espera, da paciência, a lei de que nem tudo acontece de uma hora para outra. Enquanto a nova geração, o novo sistema, a nova logística de informação absurda que nós recebemos, o bombardeio de informações, está dizendo que você não precisa ficar esperando. Agora, nós estamos lendo na palavra de Deus sobre uma lei de plantar e colher. Só que ela está dizendo para nós que é uma lei que leva tempo. Só de eu ter falado para você falar que a vida do seu amigo aí vai ficar melhor daqui 5 anos, talvez alguns já desanimaram nessa noite com a mensagem. Porque na verdade, fala sério, você chegou nessa noite querendo que tudo se resolva agora. Oh, meu Deus, você já vê assim, vai, vamos pastor, prega. Eu quero toda a resolução dos meus problemas nessa noite. Mas eu quero te levar nessa noite para um princípio bíblico muito profundo. E eu preciso te dizer que o que você está vivendo hoje não é uma consequência do que você fez essa semana. Talvez 10% do que você está vivendo hoje, domingo, é uma consequência da semana. Mas eu preciso te dizer que 90% do que você está vivendo hoje é um reflexo do que você plantou nos últimos anos da sua vida. Está entendendo? Mas daí a gente quer chegar aqui nessa noite e quer que tudo se resolva right now, agora. Só que daí o que acontece? Faz anos que você está plantando um tipo de vida na sua vida. E daí é sério que você quer que venha o Todo-Poderoso El Shaddai, o maravilhoso, sublime, admirável, e ele faça assim nessa noite. E pronto, amanhã você acordou melhor. Cadê? Como é que foi a recuperação aí do acidente? Foi da noite para o dia? Não foi. Levou tempo. Mas recuperou, não recuperou? Às vezes até fica umas sequelas, como foi falado. Mas você precisa começar a entender que a primeira coisa que você precisa curar dentro de você é romper com a raiz do imediatismo. Se você quer viver do imediatismo, então você não vai viver as promessas da Bíblia. Você pode viver na força do seu braço, com os seus planos, com os seus projetos, mas você não vai usufruir da lei de plantar e colher. E aí, se eu falar para você que essa semana, a próxima, não vai ser a melhor semana da sua vida.
mas que daqui 1 ano, 2 ou 5 anos, como nós falamos, vai ser a melhor estação da sua vida se você começar a plantar algumas coisas hoje. Viu? Quantos glória a Deus você ouviu nessa noite? Você está entendendo? Vira para quem está do seu lado e fala: que alma rabugenta que você tem. Ai, pastor, que palavra. É para você ser curado mesmo, para de frescura. Vamos lá. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Diz assim: portanto, presta atenção nisso, olhe para mim. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo teremos uma colheita de bênçãos. Quem quer colheita de bênçãos? Só que termina dizendo: se não desanimarmos, se não desistirmos. Então presta atenção, Gálatas está dizendo para nós que já está reservado para você uma colheita de bênçãos. Mas o texto traz uma condicional no final, dizendo um se você não desanimar. Gente, se está falando que você vai correr o risco de desanimar, significa que a colheita de bênçãos vai ser da noite para o dia? Não, está dizendo que a colheita de bênçãos vai levar tempo, e é por isso que corre o risco de você desanimar. Então você precisa entender que se você quer colher aquilo que a Bíblia promete para você, se você quer colher as bênçãos que Deus tem para a sua vida, você precisa romper com o imediatismo, e lembrar que existem coisas que você vai plantar agora, mas vai levar tempo até você colher. E existem coisas que você plantou há 10 anos atrás, que você está colhendo agora, e que Deus não vai resolver nessa noite. Por isso você precisa curar essa raiz em nome de Jesus. Para de querer ser imediato com tudo. O reino de Deus, as coisas levam tempo. Agora você está começando a entender que isso é um princípio espiritual, é uma lei espiritual. Então a primeira raiz que você precisa curar é do imediatismo. A segunda raiz, eu estou muito amoroso nessa noite, por isso que eu estou falando assim calminho. A segunda raiz é: a sua vida não é responsabilidade de Deus. Pensei que vocês iam glorificar o Senhor agora. Puxa, pastor, nossa, que dureza. Eu sou a filha favorita de Deus. Deixa eu te falar um negócio. A sua vida não é responsabilidade de Deus. Deixa eu te explicar. Deus não tem responsabilidade com nada. Deus não está preso a ninguém. Amém? Se Ele tem alguma responsabilidade que a gente possa colocar, Ele tinha em relação à salvação, e Ele já resolveu. O que eu quero dizer quando eu digo que Deus, Ele não tem responsabilidade sobre a sua vida? Eu estou dizendo que Deus, Ele não está no sublime trono lá, esperando você mandar a listinha de problemas para Ele resolver. Eu estou dizendo que Deus estabeleceu no reino espiritual uma lei de plantar e colher. Deus não é responsável por sua vida, Ele é responsável em cumprir a lei espiritual que Ele estabeleceu no reino de Deus. Então é mais ou menos assim. Vamos imaginar que você tem lá no quintal da sua casa uma terra, um lugarzinho que dá para plantar. Mas essa terra é a melhor terra para plantar. Tudo que você colocar nessa terra vai germinar, vai brotar, vai dar fruto, vai dar certo. Você nem vai ter trabalho para fazer. Agora vamos lá. A terra tem responsabilidade sobre a sua vida? Se você sentar de frente da terra e ficar olhando, vai do nada começar a brotar a planta, vai começar a nascer fruto, vai? Não, porque a terra tem alguma responsabilidade com a sua vida? Não. Quem que tem que plantar? Você. Está entendendo onde eu quero chegar nesse momento? Deus não tem responsabilidade, Ele te deu um terreno espiritual.
A responsabilidade de Deus é fazer cumprir a lei espiritual. Então, na verdade, o que Deus te deu de presente quando você nasceu nesse mundo foi uma terra espiritual. E agora Ele está dizendo para você: eu te dou uma terra espiritual e eu te dou algumas sementes. Agora, quem decide o que será plantado nessa terra? Quem que decide? Nós. É eu e você. Então, se eu decido o que eu vou plantar nessa terra, quem é responsável por aquilo que é plantado e por aquilo que vai ser colhido? Somos nós. Você está entendendo que você não é tão queridinho de Deus assim? Deixa eu te falar algo. Aí tem gente que vai nessa hora falar assim: então as bênçãos de Deus é por meritocracia? Não. É por aquilo que eu faço? Não. Você já ganhou de graça o terreno espiritual. Você não tem meritocracia para receber a bênção, o resultado, mas você tem responsabilidade sobre aquilo que será feito com a sua vida. Aí agora vamos lá, você está plantando há 10 anos um monte de desgraça na sua vida, e você quer nessa noite que Deus resolva. Vocês estão bem? Olha, o Otávio está até roendo unha lá atrás. Vocês querem água? A gente serve para vocês essa noite. Quantos estão entendendo, queridos? A responsabilidade de usufruir ou não da lei é sua e é minha. Deus está disponibilizando a terra espiritual, mas Ele está dizendo: quem planta e colhe é você. Você não tem mérito para receber, mas você tem responsabilidade para plantar. E daí, eu quero que você entenda um princípio que está relacionado a isso. Apesar da palavra não ser uma palavra que nós usamos no sentido positivo, mas você precisa aprender a provocar o mundo espiritual. Às vezes a gente usa provocar como algo ruim, mas entenda que provocar, o primeiro sentido da palavra provocar é gerar uma reação. Então, muitas vezes nós queremos coisas de Deus, mas nós não estamos provocando a reação de Deus. Enquanto o que Deus está dizendo é: eu dei um terreno, vocês fazem algo nesse terreno e eu reajo ao que vocês estão fazendo. Você precisa entender. Aí a pergunta nesse momento é: o que é que você tem plantado na terra que Deus deu a você? Na terra da sua vida. Então, duas coisas que você precisa ser curado nessa noite: do imediatismo e de achar que Deus tem responsabilidade sobre a sua vida. Deus, Ele nos deu leis espirituais e elas são vigentes até hoje. Todo mundo está junto até aqui? Amém? Então, muito bem. Então eu quero agora te contar 5 fundamentos sobre a lei da semeadura. O primeiro fundamento é: essa lei está agindo na sua vida querendo você ou não. Não é uma lei espiritual? É. Você pode ouvir essa mensagem nessa noite e falar: eu acho que não é muito bem assim como o pastor está dizendo. E tudo bem, você tem o total direito de pensar assim, de sair daqui nessa noite falando assim: bom mesmo foi o louvor, a palavra foi mais ou menos. Mas deixa eu te dizer alguma coisa: apesar disso, essa lei espiritual continua agindo na sua vida. Gálatas, vai anotando aí, irmãos, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então perceba, nós estamos falando de um texto bíblico que está dizendo para você: o que você plantar, você vai colher. E daí, você tem que entender que tem coisas que estão acontecendo na sua vida, que você fica lá dias e dias orando: Deus, por que eu? Deus, por que essa situação? Enquanto na verdade, o mais fácil para você entender a situação é olhar para os últimos anos da sua vida.
e fazer a pergunta: o que foi que eu plantei nos últimos anos da minha vida? Porque essa lei espiritual, querendo você ou não, ela está agindo na sua vida desde que você nasceu. Oséias capítulo 8, versículo 7 diz, aqui está falando sobre a infidelidade do povo de Israel. O livro de Oséias é um livro profético. Oséias foi um dos profetas do Antigo Testamento, e ele está olhando para um povo infiel, e está dizendo assim: eles semeiam vento e colhem tempestade, e o talo não tem espiga, não produzirá farinha. Caso não produzisse o trigo, estrangeiros o devorariam. Ou melhor, caso produzissem o trigo, estrangeiros o devorariam. Olha o que Oséias está olhando para o povo infiel, o povo de Israel, e está dizendo assim, gente, agora contextualizando para a nossa linguagem dos dias atuais, ele está dizendo assim: gente, vocês estão brincando com fogo, vocês estão plantando vento, vão colher tempestade. Ele está dizendo assim: o que vocês plantarem, vocês vão colher. E daí está lá o povo plantando infidelidade a Deus. O que vai dar? Vai dar ruim. Então volto a dizer, tem gente aqui nessa noite que talvez está a tempo assim: ah, céus, minha vida, o que está acontecendo? O que você tem plantado na sua vida nos últimos anos? Aquilo que você planta, você vai colher. Ou você acha que o que está na Bíblia é meio papo furado? Ou você acha que o que está na Bíblia é tipo conversa fiada? Ou você acha que essa história de plantar e colher é só sobre finanças? Não, é sobre tudo. Tem gente que fala assim: ninguém é meu amigo, mas nunca plantou uma amizade. Ninguém me dá atenção, mas nunca deu atenção para ninguém. Ninguém me cumprimenta naquela igreja, mas nunca saiu do lugar para cumprimentar alguém. Vive triste, jogado pelos cantos, abandonado, dizendo: ó céus, ó vida, e etc. Mas nunca plantou lugares de comunhão na sua vida. E claro, tem também as áreas financeiras. Aí a pessoa está lá, endividada, sofrendo, pedindo socorro e milagre para Deus, mas nunca economizou no dia da bonança. Na primeira bonança que vem, gasta tudo em comida japonesa. Vamos rir. Deus está me curando muito com essa mensagem nesses dias. Você está entendendo? Eu quero te dizer nessa noite que talvez a sua vida, o jeito que ela está hoje, talvez não é tanto assim um problema de Deus. É muito mais um problema seu, aquilo que você fez nos últimos anos. Então essa lei espiritual, ela está atuando na sua vida, querendo você ou não. Esse é o primeiro fundamento. Segundo fundamento: a lei da semeadura se aplica às bênçãos e às maldições. A lei da semeadura se aplica às coisas boas e às coisas ruins. Gálatas também no capítulo 6, agora no versículo 8 diz: quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aí de novo, você tem que aguentar essa mensagem, amém? Vocês estão aguentando, amém? Então é isso, hoje não é, vamos nessa, vamos apanhar e vamos juntos, amém? Então o que semeia para a carne, colhe carne, o que semeia para a vida, vai colher vida eterna. Aí você vem de novo, presta atenção, você vem para um culto como esse, querendo sair avivado, mas qual foi a última vez que você plantou avivamento na sua vida? Qual foi a última vez que você plantou oração na sua vida? Leitura da palavra, jejum de vez em quando?
Qual foi a última vez na sua vida que você olhou as verdades, os princípios da Bíblia e falou: olha, eu preciso mudar a forma como eu estou vivendo? Ontem a gente teve a célula dos jovens e a gente fez um negócio diferente lá de perguntas e respostas, cara. Veio um monte de pergunta boa. Aí uma das perguntas era: como eu mantenho uma vida constante de oração? Eu respondi: orando. Não tem outro jeito. Ah, como eu queria outro jeito. Então entenda que o que a Bíblia diz sobre semeadura é tanto para as coisas que nós chamamos de bênção, tanto para as coisas que nós chamamos de maldição. Aí, ai Jesus, me ajuda. Eu estou falando com amor, amém? Vocês vão continuar me amando, amém? Você vive de ansiedade, mas você vive plantado no celular. Olha como combinou agora com a mensagem: plantado no celular. E o celular é uma bomba de informações, é uma bomba, é um gatilho absurdo para quem tem ansiedade. Você entra no celular, você já sabe a notícia de ontem, de hoje, de amanhã, a notícia da semana que vem. Você já sabe quem morreu, quem deixou de morrer, quem voltou, e é uma loucura. Você fala: estou sofrendo de ansiedade. Então plante outras coisas na sua vida. Desliga a TV, desliga o celular, vai para a palavra de Deus, vai para a oração. O que a gente está fazendo é que a gente está acabando com o terreno espiritual da nossa vida e está pedindo para Deus vir dar um jeito. Irmãos, seria o equivalente ao quarto das minhas filhas. Elas bagunçam e eu vou lá e arrumo. O que acontece 5 minutos depois? Deus não brinca mais essas coisas. Deus não brinca mais de arrumar o seu quarto. Ele fez uma faxina tão grande no seu quarto com a cruz de Cristo, que agora Ele não brinca mais de arrumar o seu quarto. Ele está dizendo: a partir de agora o que eu vou fazer é colocar no seu quarto algo chamado de lei espiritual da semeadura. E o que você plantar nesse quarto, você vai colher. No final a gente faz um balanço e vê o que deu. A responsabilidade de Deus com a sua vida era sobre salvação, e Ele resolveu isso para nós. O povo de Israel, no livro de Oséias, estava plantando vento e colhendo tempestade. Terceiro fundamento, para você não se perder: o primeiro, a lei está agindo na sua vida, querendo você ou não. Segundo, a lei se aplica às bênçãos e às maldições. Terceiro fundamento, a semeadura deve ser uma cultura constante em nossas vidas. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6 diz: plante de manhã a sua semente. O que você tem que fazer de manhã? Plantar a semente. E mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Olha o que o texto de Eclesiastes está nos ensinando. Ele está falando assim: você deve plantar constantemente, e não deve plantar assim com muita, expectativa. Ah não, agora que eu entendi a mensagem que foi pregada no domingo, eu vou plantar aqui, porque daí eu sei que eu vou colher ali. Não, o Eclesiastes está dizendo: olha, de manhã você tem que estar plantando, mas esquece o que você plantou de manhã, e à tarde planta mais. Porque o livro está dizendo para nós, a palavra de Deus está dizendo para nós, que você não sabe se é a semente da manhã que você vai colher, ou se é a semente da tarde, ou se são as duas. Eu, abrindo meu coração para vocês, e é por isso que eu estou falando que eu estou sendo muito curado nesses dias a respeito dessa mensagem. Porque eu sempre fui uma pessoa, e Deus sempre me deu esse coração, eu sempre fui uma pessoa generosa. Eu sempre tive esse princípio dentro de mim, de melhor é dar que receber. E eu lembro que quando eu casei, a Laís começou a me ajudar também, porque eu também ia para uns extremos, eu exagerava às vezes. Mas muitas
ou melhor, muitos dos frutos que nós estamos colhendo hoje, 2025, são relacionados às sementes que nós lançamos há 10, 15 anos atrás. Eu estou falando que Deus está me curando, porque parece que Deus está me levando de volta a um lugar que eu estava lá atrás. Eu era do tipo de pessoa que não podia parar no sinal com alguém pedindo dinheiro que eu dava. Eu não podia ver alguém vendendo alguma coisa que eu também ajudava. E eu comecei a perceber que meu coração se tornou muito duro nos últimos anos a respeito disso. Eu cheguei no momento que eu já não dava mais. Claro, eu era generoso, mas de uma forma muito específica e pontual, estratégica. E parece que Deus está me voltando. E uma das coisas que aconteceu essa semana, que eu creio que foi profético, há muito tempo atrás eu me encontrei com uma senhora na rua que estava vendendo panos, né? Você já deve ter se encontrado com uma delas que vende aqueles panos de louça, de secar louça. E ela estava lá vendendo seus panos, e eu estava com a Ana, e ela veio e ofereceu, e eu, coração duro, fechado, eu falei: olha, hoje eu vou ficar te devendo, não vou ajudar, e etc. E quando a gente sai, cara, a Ana vira para mim, e ela fala: pai, por que a gente não comprou? Cara, quando a Ana me fala aquilo, o Espírito Santo já começa a me lembrar de como eu era antigamente. Isso foi um tempo atrás, alguns meses atrás. Essa semana eu encontro a mesma moça, vendendo os mesmos panos. Ela vem, fala comigo, e eu rapidamente, de novo, já me desvio e falo: olha, hoje não, vou ficar te devendo. Quando eu estou caminhando, eu me lembro do que a Ana falou, eu me lembro do que o Espírito Santo está me curando, eu me lembro dessa palavra. Então eu volto e falo: moça, você tem Pix? Ela falou: tem. Eu falei: então eu vou levar. E é muito engraçado que a Ana ficou andando pelo mercado assim, com os panos segurando. Porque a Bíblia e Eclesiastes está nos dizendo que a nossa semeadura deve ser constante. Eu não estou falando só sobre financeiro. Eu não estou dizendo que você precisa necessariamente sair dando dinheiro para todo mundo na rua. Eu já quebrei muita cabeça com isso. Já tive grandes problemas relacionados a isso. Eu tenho inúmeras histórias para contar sobre isso. Mas eu creio que não é o objetivo dessa noite. Mas eu quero que você entenda que a Bíblia nos ensina, você tem que ter uma cultura de semear constantemente. Não é só sobre o financeiro, mas é sobre a sua vida, é sobre quem você é. Então, se você quer receber muito amor na sua vida, o que você precisa fazer? Plantar sementes de amor. Se você quer ter muita alegria, muita fartura, seja ela a física, material, a de prosperidade, mas também a emocional, a fartura espiritual, você precisa começar a plantar constantemente. Você precisa ter uma vida constante. Apesar de eu ter falado que meu coração se fechou um pouco nos últimos anos a respeito disso, ele se fechou muito mais para o ambiente lá fora, mas para a igreja eu sempre sou um dos primeiros a ofertar quando tem alguma oportunidade de ofertar. Eu não estou falando do momento específico da oferta, isso aí é uma outra lei espiritual, mas eu estou falando, por exemplo, vamos trocar as cadeiras. Eu sou um dos primeiros, cara, fala: vamos, quanto que é? Não, vamos nessa. É quanto que vale cada cadeira? Vamos lá. Ah, agora vai ter, agora que nem aconteceu lá, tá acontecendo, né? Vai ter a feijoada para a conferência de diamantes. Cara, eu já comprei a minha, você já comprou a sua? Você tem que ofertar, você tem que plantar constantemente. Por exemplo, é a conferência de diamantes, é das mulheres, eu provavelmente não estarei. Ou se eu tiver, no máximo eu vou estar ali nos bastidores fazendo uma coisa ou outra. Mas eu tenho que entender que não é só sobre isso, mas é sobre o que a Bíblia nos ensina, sobre plantar e colher. Então eu não estou ali perguntando quanto que é a feijoada, nosso valor é justo, não é justo, quanto que é uma cadeira, ai não, mas isso e aquilo. Não, eu estou entendendo, ei, a igreja está precisando de algo, eu quero participar disso. Eu quero plantar nesse terreno fértil. Você está entendendo? Nós precisamos ter um coração que semeia com generosidade constantemente. E daí o que acontece? Vão ter bênçãos, como você pôs lá, aquela trilha sonora de final de ano, bênçãos sem fim lá, no seu celular, na sua rede social. Vão ter bênçãos inúmeras que você vai começar a colher e nem vai saber de onde está vindo. Porque você decidiu viver uma lei espiritual da palavra de Deus. Só que Eclesiastes está dizendo assim, ó, de manhã planta e à tarde continua plantando.
E lá na frente você vê se as duas semearam, se uma semeou, a outra não importa. O que importa é que você vai colher. A promessa de Deus não é sobre Ele resolver a sua vida. A promessa de Deus é: se você mexer a sua vida, Ele reage e daí Ele te dá as bênçãos. A promessa de Deus é que a colheita virá. O texto do dilúvio é profético. Deus olha para a terra e diz: a partir de hoje, para sempre, plantio e colheita não deixarão de existir. Para sempre é até que ano, gente? É para sempre. Qual fundamento a gente está? Terceiro. Agora vamos para o quarto, isso. Quarto fundamento. Esse é bom, gente. A colheita é proporcional ao nível da sua semeadura. Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Esse é o clássico usado para o momento da oferta. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. O nível da sua colheita vai ser proporcional ao nível do seu plantio. Tem gente que quer receber as infinitas bênçãos, mas não está plantando nada. Ou plantou lá em 1947, a semente já cresceu, germinou, morreu, a planta já foi embora, a terra já secou. E está lá: Deus, eu quero minhas bênçãos. Canta que tem inúmeras bênçãos que não dá nem para contar, mas a verdade é que não é tão assim, né? Mas para quem vive o princípio espiritual, é impossível contar as bênçãos de Deus. Então, entenda que aquele que semeia pouco também vai colher pouco. Só que a verdade é que nós nos tornamos uma geração de pessoas que só querem me dar e querem receber e receber. Mas agora você está entendendo por que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Na verdade, não é só pelo fato que dar é melhor, mas é que quem entende que dar é um princípio de uma lei espiritual, sabe que vai receber de qualquer forma. Aí você fica lá olhando um monte de gente sendo abençoada e fica com dó de você mesmo. Só que miserável não plantou nada nessa terra. E está querendo receber o que não plantou. Último fundamento. Você não precisa entender como vai acontecer para desfrutar do resultado. Marcos capítulo 4, versículos de 26 a 29. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa o foice, porque chegou a colheita. Esse texto está dizendo que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança sementes sobre a terra. Ele vai dormir, ele vai levantar, ele não vai saber como, mas a semente vai germinar. Eu tenho muitos testemunhos a respeito disso. Já contei, acho que quase todos eles aqui na caminhada com a igreja. Mais um específico que eu quero contar nessa noite. Foi durante o meu momento que eu estava desempregado, em 2018, que eu fiquei 9 meses desempregado. Só a Laís trabalhava na época, e era mais ou menos assim. A Laís recebia R$1.000, as nossas contas eram R$2.000. Era mais ou menos essa o nível da coisa. Nós tínhamos carro, faculdade para pagar, casa nesse momento específico a gente não precisava, nós estávamos morando com os meus pais, no fundo da casa deles, mas nós tínhamos outras contas, algumas coisas de cartão de crédito, e era isso. A Laís ganhava 1.000 e as nossas contas eram 2.000, e a gente falava que ia vender o carro, e Deus falava: não é para vender o carro.
E daí a gente falava, vamos tirar o seguro então, não vamos mais pagar seguro. Deus falava, não é, vocês têm que aprender a confiar em mim. Eu vou sustentar vocês, como já foi falado e testemunhado, eu vou sustentar vocês em tudo que é necessário. Até que chegou um dia que Deus apertou ali as porcas, né, espirituais, minha e da Laís, e nós levantamos e falamos, nós vamos descansar a partir de hoje, e vamos confiar que Deus vai cuidar de todas as coisas. Deus não precisa pagar todas as contas, mas Ele vai cuidar de todas as coisas. E nós vivemos assim meses sobrenaturais. Uma história que eu quero te contar, para você entender que você não precisa saber como vai acontecer, mas vai acontecer desde que você esteja plantando no terreno espiritual. Foi uma vez em que a Laís, nesse período, o único dinheiro que entrava vinha dela, e ela deixou R$10 comigo, e ela falou, deixa com você, a hora que a gente precisar você vai usar, a gente usa. E daí, eu lembro que eu vim para a igreja, num determinado dia da semana, preparei uma cesta básica, e fui levar até uma pessoa que precisava de uma cesta básica. Saindo da casa dessa pessoa, eu ia retornar para a igreja, eu vejo, vindo caminhando, aqueles homens que fazem reciclagem. Só que o carrinho de reciclagem dele não era aqueles carrinhos, entre aspas, comum, mas era um carrinho improvisado. Ele pegou uma caixa d'água, adaptou umas rodinhas, né, colocou lá um puxador, e ele estava usando aquilo como o carrinho de reciclagem dele. Eu estava entrando no carro, eu vi ele vindo, e quando eu vi ele vindo, eu me compadeci dele, eu falei, Deus, eu queria tanto ajudar esse homem. E Deus falou, então dá os R$10 que está na sua carteira para ele. Eu falei, aí complicou, Deus. Não é nem por mim, mas você sabe quem está me esperando lá em casa. Ela é baixinha, mas vai. A bichinha vai vir para cima de mim, Deus. Obviamente, nem discuti muito com Deus. Fui lá falar com Ele. Falei algumas coisas para Ele. Eu falei, olha, eu queria te abençoar. Eu não tenho muito para te dar. Quase nada. Estava que nem os apóstolos. Eu não tenho prata, não tenho ouro. Mas eu tenho R$10. E eu quero te abençoar hoje com esses R$10. E eu dei os R$10 para ele. E fui embora. Naquela mesma semana, eu fui convidado para pregar uma palavra em Itapetininga, numa igreja de uns amigos nossos. Nós, mesmo sem condições financeiras, pela fé nós fomos. Sabe aquele negócio assim, vamos lá, talvez role uma oferta, daí vai ser o dinheiro para voltar. É mais ou menos isso que a gente estava. E nós estávamos indo para Itapetininga. No meio do caminho, a situação era muito apertada. Então no meio do caminho, a Laís começa a fazer as contas do pedágio, começa a fazer as contas de gasolina. E ela fala, olha, tem isso, tem aquilo, vai custar isso, vai custar tanto. Daí no meio desse cálculo, a Laís vira para mim e fala assim, mas tem aqueles R$10 na sua carteira. E daí eu dei uma risada sem graça, nem olhei para o lado, porque eu tenho amor à minha própria vida. Continuei olhando, né, com os meus olhos fixos no Criador, e falei, Deus, se o Senhor for me levar agora, pelo menos deixa eu encostar o carro antes. E eu estava ali, e eu dei uma risada. Quando eu dei uma risada sem graça, uma risada de quem está apavorado, de quem precisa sair correndo da onde está, a Laís vira para mim e fala assim, criatura de Deus, o que é que você fez com os R$10 que eu te dei? E eu falei assim, eu dei para um rapaz que passou por mim. E ela falou, mas não era para dar. E eu falei, mas foi Deus que disse. Ela falou, então eu não vou mais te dar dinheiro. Eu falei, mas amor, foi Deus. Ela falou, se eu não te der dinheiro, Deus não vai te falar para dar nada. Eu falei, mulher de pouca fé. Mas naquele momento, enquanto ela brigava comigo, porque eu tinha dado os R$10, Deus me trouxe a lembrança, essa mensagem. E a palavra de Deus diz, na parábola da semeadura, que a semente que cai na terra boa, ela vai germinar 100, a 60, a 30 por 1. E óbvio que eu não sou bobo nem nada, eu peguei um número maior que era 100. E eu falei para ela assim, para de ser boba, mulher. Você se esqueceu do que a palavra de Deus diz a respeito de semear na vida do próximo? A palavra de Deus diz que quando a semente ela é semeada numa terra boa, e eu creio que aquele homem, aquela atitude, aquela ação, aquela doação era uma terra boa. A palavra diz que essa semente que eu lancei em terra, ela volta para nós 100 vezes maior. Falei, faz as contas.
nós vamos receber R$1.000 nos próximos dias. E ela falou, eu acho bom mesmo. Os dias foram se passando, e a cada dia eu fui recebendo ofertas inexplicáveis. As pessoas me ligavam falando, Lore, eu fiquei sabendo da sua situação, eu sei que você está desempregado, e eu quero ofertar na sua vida. E cada R$50 que entrava, cada R$100 que entrava, eu olhava para a Laís e falava, falta 900. E ela, falta 900 do quê? Eu falei, não se faz de boba. Falta 900 para os R$1.000, para os 100 vezes mais. E ia entrando, olha, entrou mais 200. Olha, falta 600, falta 500, falta 400. Eu me lembro que numa dessas situações, nesses mesmos dias, um pai me liga, que eu nem conhecia, um homem que eu nem conhecia, ele me liga. E ele fala assim, pastor, tudo bem? Eu sou fulano, eu sou amigo do ciclano, e ele me falou que você é professor, e a minha filha está se formando na universidade, e ela está terminando o TCC dela, e ele falou, só tem um problema, minha filha não sabe formatar o TCC, né? O TCC é o trabalho de conclusão de curso, tem um monte de regra, muito específica, que você tem que deixar o trabalho bonitinho lá. E ele falou assim, olha, e ela não sabe, daí esse amigo nosso em comum falou que você é professor e que provavelmente você poderia ajudar. E eu falei, claro que eu posso ajudar. E na verdade era um sábado, eu ia pregar no domingo, e eu falei assim, ó, para quando que precisa? Ele falou, para segunda. E eu vou ajudar. Falei, me manda, eu estou meio apertado no horário, mas me manda. Eu falei para ele assim, ó, é o seguinte, amanhã cedo eu vou acordar mais cedo. Eu vou olhar, e se tiver condições eu vou fazer. Acordei pela manhã, peguei lá o trabalho dela, eu fiquei lá cerca de 1h30, 2 horas arrumando o trabalho dela, deixei o trabalho top, mandei para eles, falei, veja se está bom, veja se era isso mesmo. Aí agora você vai entender por que a Laís teve que me ajudar com os meus exageros. Aí ele me diz assim, eles viram lá o arquivo, né, o trabalho formatado, ele me liga e fala assim, pastor do céu, o trabalho está perfeito, ficou excelente, meu Deus, você salvou a vida dela. E ele virou e me falou assim, ó, me diz quanto que você cobra, né, qual que é o valor que eu preciso te pagar por esse serviço. O que eu falei, irmãos? Falei, irmão, ora aí por nós que está tudo certo. Vocês viram como eu era exagerado? Não precisava de tudo isso. Mas ele falou, não pastor, de jeito nenhum, você salvou a vida da minha filha. E eu falei, irmão, está tudo bem, Jesus já pagou o preço, está tudo certo. Olha que papo furado. Olha só. Mas muito bem, se eu fosse cobrar, ainda assim eu falaria, irmão, 50 está tudo certo aí, vou levar a Laís tomar um sorvete ali, está tudo certo. Mas eu não passei um valor, eu falei que não precisava, era só orar mesmo. Mas naquele momento ele falou, não, eu sei da sua situação. Olha como fofoca rola, né, irmãos? Eu sei da sua situação, irmão. Gente, que jornal é esse que saiu que eu não estou sabendo? Rapaz, eu devo estar com uma fama de miserável, né? Porque, ó, vai lá, meu Deus, ele está se arrastando pela cidade. Ele falou, eu sei da sua situação, eu sei que você está sem trabalhar, então me passa aí sua conta que eu vou fazer uma oferta para você. Se eu fosse pedir, quanto que eu ia pedir? 50. Quanto que ele depositou? R$400 na minha conta. Você está entendendo? Cara, eu poderia ficar aqui tranquilamente, mais 30, 40 minutos contando histórias como essa. Eu entrei numa estação que eu falei, Deus, não é querendo cobrar, mas sabe as sementes que eu lancei há uns anos atrás? Deus, é a hora, se pudesse agora, se pudesse ser nesse momento, e Deus veio. Eu nem sabia de onde vinham as coisas. Foram 9 meses, como foi testemunhado pela Renata aqui, 9 meses em que não faltou nada. Até a comida japonesa que a Laís queria comer, ela vinha no dia que a Laís pedia.
a sensação que eu tinha dentro de mim, eu já falei isso aqui algumas vezes, a sensação que eu tinha dentro de mim é que se eu precisasse de uma Ferrari 0 km, era só pedir para Deus. Não fui tão abusado ou fui tão tolo assim, ok? Mas era a sensação que eu tinha. Eu lembro também, por exemplo, a gente foi fazer a vistoria do seguro para renovar o seguro, porque Deus falou que não era para cancelar o seguro. Aí o cara do seguro olhou e falou: não dá não, os 4 pneus estão carecas, não tem como renovar seguro assim, não aprova. Falei: Deus, o senhor falou que não é porque é para renovar, e aí, agora não tem que fazer, vamos ter que cancelar. Deus disse: não é para cancelar. Dias passam, eu recebo ligação: estou sabendo da sua situação, e fiquei sabendo que você precisa de 4 pneus, eu vou dar para vocês. Você está entendendo? Agora, querido, eu poderia também contar aqui nessa noite inúmeras histórias de sementes que eu lancei. E eu não ia contar essas histórias, mas por algum motivo o Espírito está me impulsionando a contar. Eu lembro um dia que eu recebo uma ligação de um amigo. Esse amigo, ele foi viciado em drogas muito tempo, ele ficou na clínica durante muito tempo. E quando ele estava na clínica, eu ia lá, visitava ele, eu pregava o evangelho lá na clínica toda semana. E ele sai da clínica, e quando ele sai da clínica, passa alguns dias, ele me liga. E ele fala assim: Lori, tem uma coisa que eu não te contei a respeito da minha vida. Eu falei: o que foi? Antes de ir para a clínica, eu fiquei devendo um dinheiro na boca, de uma droga que eu peguei antes de ir para a clínica, que eu consumi e eu não paguei até agora. E eu falei: que valor é esse? E ele falou: é cerca de R$1.300, R$1.500. E eu falei assim para ele: e tá aí, e aí? E ele falou: e aí que o cara está aqui na porta da minha casa, apontando a arma na cabeça da minha mãe, e está dizendo que se eu não pagar, ele vai matar toda a minha família e eu vou ter que assistir. Naquele dia que esse cara me liga, eu tenho R$1.500 na minha conta, reservado para pagar as minhas contas. Eu chamo a Laís, e eu conto para ela essa história. Ela sabia quem era, ela conhecia. E antes de eu falar o que eu queria fazer, ela falou assim: se você quer fazer, se você está em paz, vai lá e faz. Eu pego os R$1.500, pago a conta dele na boca, salvo a vida dele. No dia seguinte, esse cara me liga, dizendo: eu fiz besteira, eu fui lá e fiz mais uma dívida de R$800, e já consumi toda a droga que eu comprei com eles. Então eu marco com ele um encontro no estacionamento do Santos Supermercado, e eu falo: vai até lá que eu vou te encontrar, e nós não vamos falar nada por telefone. Eu desligo o telefone, irado, com raiva, e digo: Deus, essa vida não faz sentido nenhum. Porque no dia que eu paguei, mesmo sendo as contas que eu tinha, mesmo sendo dinheiro da minha conta, havia um sentimento de alegria dentro de mim, por aquele ato de justiça. Mas quando ele me manda mensagem, eu não lembro se ele mandou mensagem ou ele me ligou, acho que ele mandou mensagem na época. E ele falou assim, que tinha consumido, tinha comprado, tinha feito uma nova dívida. Eu fiquei irado com ele. Eu fiquei irado comigo mesmo, eu fiquei irado com Deus. Eu falei: Deus, do que adianta? Enquanto eu estava indo no caminho, no carro, irado, eu falei: Deus, a hora que eu chegar lá, eu vou arrebentar esse cara na porrada, com palavras e talvez com porrada mesmo também. Já ele está drogado, ele não vai conseguir bater em mim mesmo, então já era, eu vou vencer. E no meio do caminho Deus falou: é exatamente assim que vocês me tratam. Eu falei: Deus, não se esqueça que o assunto é sobre ele, é sobre as drogas. Não vamos perder o foco aqui, Senhor. Vamos continuar com a ira, com a raiva. Vamos lá, Deus. Cadê o Deus que fulminava as pessoas no Antigo Testamento? Essa é uma boa hora, Senhor. Deus fala: é exatamente assim que vocês me tratam. Eu paguei a dívida de vocês na cruz, e vocês fazem novas dívidas todo santo dia. No momento que a palavra de Deus veio daquela forma no meu coração, você já entendeu que eu não cheguei com raiva naquele estacionamento.
Eu olhei para aquele meu amigo, ele ainda estava sobre os efeitos da droga. E ao olhar para aquele meu amigo, eu sentei com ele. E eu falei, cara, vamos recomeçar. Falei, eu não tenho mais dinheiro para pagar essa sua nova dívida, então agora você tem que se virar. Mas vamos recomeçar, vamos levantar de novo. E ele, ainda sobre o efeito de droga, arrependido, chorando, e falando, não, eu vou te pagar tudo. Eu falei, não, cara, você não vai me pagar nada, você não dá conta nem da sua vida. Agora vamos levantar e vamos continuar caminhando. Muitos anos depois, esse cara, ele, livre das drogas, ele casa, ele tem família, ele tem filhos. Você está entendendo? É sério, eu tenho tanta história sobre isso. Tanta história. E parece que esses dias, com essa mensagem, Deus está me trazendo de volta esses dias de essência. Sabe, dias em que, mas eu vou dar dinheiro para aquele cara, ele vai usar drogas, mas você não tem responsabilidade sobre a vida dele, você tem responsabilidade de ser um grande semeador nessa terra. O que o outro vai fazer não é problema seu, não é nem problema de Deus, é problema dele mesmo. Você está entendendo? Então, desculpa te dizer que talvez a sua vida não se resolva nessa noite. Porque tem tanta coisa que você está colhendo dos últimos anos que não dá para uma noite só a gente fazer uma oração e tudo ir embora. Tem coisas que você tem que olhar para a sua vida e assumir a responsabilidade da colheita. Mas o que eu estou te dizendo é que a partir de hoje, se você entender o que está sendo ministrado, você pode plantar novas coisas no terreno espiritual da sua vida. E talvez a sua vida hoje não vai ser a melhor de todas, a sua vida nessa semana não vai ser a melhor de todas, mas a sua vida daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, vai ser a melhor vida de todas, porque a colheita é garantida pela palavra de Deus. Ele não garante a responsabilidade da sua vida, mas Ele garante que a lei da semeadura vai acontecer. E para encerrar, me perdoem, eu passei alguns minutos. Eu só quero dizer o que você já entendeu. Você quer ter uma vida totalmente transformada nos próximos anos? Então aqui tem algumas aplicações práticas. Plante na terra das bênçãos materiais. Você quer ter uma vida material abundante e próspera? Quantos querem prosperidade? Amém? É bênção, é de Deus. Então comece plantando. Quantos querem receber? Cuidado aí agora. Quantos querem receber presentes? O pessoal já não ficou com dúvida ainda de levantar a mão. Então plante presentes. Comece plantando na vida material. Quantas pessoas você já socorreu nas questões materiais? Talvez o socorro que você está esperando na sua vida espiritual, na sua vida material, só vai acontecer no momento que você socorrer alguém. Porque no momento que você socorrer alguém, querido, a palavra de Deus é fiel para se cumprir na sua vida. Você vai estar plantando semente no ambiente material. Além disso, tem muitos outros textos que eu poderia citar, né? Por exemplo, o generoso vê os seus celeiros transbordarem. Aquele que dá semente ao semeador. Então Deus dá semente para quem é generoso em dar. Então plante na terra das bênçãos materiais. Plante na terra da sua vida espiritual. Você está há anos querendo uma vida espiritual, mas você está dependendo do culto, está dependendo de uma conferência. Enquanto na verdade a responsabilidade da sua vida espiritual é sua, não é do pastor, não é de ninguém. Então plante na sua vida espiritual. Plante na terra da sua saúde física. Cuide do templo do Espírito Santo. Comece a mudar alguns hábitos. Comece a cuidar de algumas coisas. Porque se você não tem nenhum cuidado com a sua saúde, então você vai colher os frutos disso. O que vai acontecer? A sua senha vai chamar mais cedo do que deveria. Porque você não está cuidando do seu corpo, então você tem que cuidar.
Plante na terra do amor ao próximo. Talvez esse amor que você tanto espera receber de alguém, na verdade vai acontecer no momento que você começar a plantar sementes de amor para as outras pessoas. Plante na terra da comunhão com as pessoas. Há quanto tempo você não chama alguém para ir tomar um café na sua casa? E daí é sério que a culpa das pessoas não te cumprimentarem é do pastor da igreja. Aquela igreja lá termina o culto. Rapaz, você não chama ninguém para ir tomar um café na sua casa. E está querendo o quê? Meu Deus do céu. Agora começa a abrir sua casa. Começa a chamar as pessoas para tomar café. Aí nós somos tão miseráveis. Eu estou tentando terminar, irmãos. Nós somos tão miseráveis. Às vezes a gente fala assim, mas daí eu vou chamar. Aí tem que comprar pão, tem que comprar café. Café está caro, tem que comprar não sei o quê. Para de ter essa mentalidade de escravo. Você é livre. Você é filho e filha de Deus. Ele não tem responsabilidade, mas Ele garante a lei da semeadura. Começa a abrir sua casa, começa a receber pessoas. Vai lá, compra um pãozinho quentinho, põe uma manteiga, tá ótimo. Serve um cafezinho que tá caro. E você vai ver as bênçãos do Senhor transbordando sobre a sua família. Agora você quer o quê? Que Deus te dê uma despensa cheia para você fazer o quê? Para estragar e dar para os ratos? Cadê seu amém agora? Você está entendendo? Não, cara, Deus só vai encher os seus celeiros se você estiver transbordando em generosidade. Ou você está esperando ficar rico para então ter comunhão com as pessoas? Plante na terra da família. Por favor, cuide da sua família. Eu vou me expor aqui, abrir meu coração. Eu sou pastor de jovens. De vez em quando eu tenho umas raivas, cara. Porque os pais acham que é tudo culpa minha. Pai, mas os pais não plantam nada no coração dos filhos. E a culpa é do pastor de jovens. O que a Ana vai ser, o que a Liz vai ser. Eu sei que a decisão lá na frente é delas, mas as sementes estão em minhas mãos. Ensina o caminho que eles devem andar. Aí eu não ensino, eu não faço nada. Eu só fico levando de domingo à noite as minhas filhas para o culto, achando que o avivamento vai acontecer lá atrás na salinha. Sendo que lá atrás na salinha as tias só estão tentando não deixar ninguém morrer. Começando por elas. E daí eu só trago de domingo à noite, eu só trago e acho que a salinha vai ser um avivamento para a vida do meu filho. Enquanto na verdade as sementes estão nas minhas mãos como pai, como mãe. Plante na terra da sua família. Plante na sua vida espiritual, querido. Daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, se assim Deus permitir, a gente volta a conversar. Plante constantemente, de forma abundante, generosa. E os céus se abrirão sobre a sua vida. É a palavra de Deus. Quantos recebem essa palavra, amém? Coloque-se de pé nessa noite. Coloque a mão no seu coração. Pai querido, nos ensina, Pai, verdadeiramente a plantar, Deus, na terra espiritual das nossas vidas. Deus, nós pedimos agora por um limpar do Teu Espírito Santo no nosso terreno. Tirando, Deus, as pedras que muitas vezes nós mesmos colocamos, as sementes, Pai, que já não servem para mais nada. E Pai, em nome de Jesus, o Senhor que é aquele que sabe todas as coisas, nos ensina a plantar as bênçãos espirituais na nossa terra, Pai. Deus, nós queremos em nome de Jesus nessa noite,
aprender e estamos aprendendo, mas queremos ser guiados pelo Espírito Santo a não esquecer desse princípio espiritual, dessa lei que está regendo as nossas vidas, independente do quanto acreditamos nela, mas essa lei está atuando nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nos ensina, nos torna, Deus, excelentes semeadores. Tira de nós, Pai, todo orgulho, tira de nós toda ganância, tira de nós, Pai, toda mesquice, tira de nós, Pai, todo sentimento egoísta. Deus, tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que estava aqui dentro, nos impedindo de ter um coração generoso, Pai, de ver as bênçãos espirituais atuando e agindo nas nossas vidas, Deus. Pai, sabemos que há uma responsabilidade em nós, de Deus, causarmos ou provocarmos uma reação no mundo espiritual ao nosso redor, e queremos, Deus, atrair as bênçãos do Senhor para as nossas vidas, para a nossa família, para as nossas emoções, para os nossos relacionamentos, para o nosso coração, para o nosso espírito. Pai, em nome de Jesus, nos torna, Deus, o povo mais generoso de Sorocaba. Nos torna, Deus, em nome de Jesus, o povo mais abençoado de Sorocaba. Que as pessoas olhem, Deus, para nós aqui, para as famílias, e elas não vão saber explicar da onde que vem, Deus, tantas bênçãos, tantas coisas, tantos testemunhos, Pai. Mas nós saberemos dizer que vem do reino de Deus, que vem da Tua lei espiritual a respeito, Deus, de plantar e colher. Ah, Espírito Santo de Deus, talvez essa mensagem ela não é para hoje, nem para essa semana, mas eu creio, Pai, que daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, nós vamos nos lembrar dessa mensagem, Pai. Vamos testemunhar a respeito dessa noite. Vira, Deus, essa chave na nossa mente, no nosso coração, e nos faz viver tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Pai, nós não queremos mais que o Senhor segure as bênçãos aí no céu, as bênçãos que o Senhor deseja derramar sobre nós, porque não estamos plantando as sementes adequadas. Queremos ser curados nessa noite, queremos ser tocados pelo Teu Espírito Santo, queremos ser transformados pelo Senhor, Pai. Por isso, Deus, nós queremos aqui nessa noite, sair daqui como bons semeadores, Deus, do mundo espiritual. Pai, que aquilo que queremos receber seja, em nome de Jesus, em primeiro lugar, aquilo que nós vamos dar para os outros, Pai. Que aquilo que queremos ver acontecendo na nossa vida seja, em primeiro lugar, aquilo que nós vamos permitir que aconteça na vida dos outros. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda. Precisamos do Teu Espírito Santo, mas cremos na Tua palavra, na Tua promessa, naquilo que o Senhor tem para nós. Cremos com toda a convicção, com toda a fé, e oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor?